Hoje nós vamos fazer essa peça aqui que eu recebi de um cliente, peça muito simples para a gente poder modelar lá no Onshape também, bem tranquilo. Então, sem muita enrolação, já vamos lá para o Onshape e vamos modelar isso aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar aqui, ó, em esboço e vamos escolher o plano do topo, tá? Eu gosto sempre de utilizar esses softwares, né, de modelagem em inglês, não gosto de traduzir. Por quê? Quando a gente for buscar referências online, a gente sempre vai achar muito mais conteúdo em inglês do que em português. Então é muito mais fácil já se acostumar com toda a terminologia em inglês para a gente poder ter uma facilidade depois, lá na frente, quando for buscar alguma coisa, tiver alguma dúvida e não tiver a quem recorrer ao Google, à internet, a gente sempre vai encontrar muito mais coisa em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Criamos esse esboço aqui no plano de topo. Como eu sempre digo, eu gosto de usar aqui os atalhos P e N para a gente sumir com aqueles planos e ficar normal ao esboço para a gente poder então agora desenhar a nossa peça. Então vamos agora para um ponto fundamental que é tirar as medidas da peça, tá? A ferramenta ideal para fazer isso é o paquímetro. O paquímetro é uma ferramenta de medição que permite a gente ter uma resolução aí de décimos de milímetros, tá, da peça, e a gente consegue tirar as medidas com muito mais facilidade por causa dessa movimentação aqui do que com régua. Dá para usar régua? Dá. Não é o ideal se a gente quer uma peça com bastante precisão. Então aqui a gente precisa saber a espessura dessa peça. Então a gente mede aqui, ó, 1,6 milímetros, tá? A gente precisa saber esse diâmetro aqui, ó, desse círculo aqui, né? Então a gente tira esse diâmetro também, tá aqui 6,65. A gente precisa saber a distância entre esses dois furos. Então a gente consegue abrir bem o paquímetro aqui e fazer essa medida, tá dando mais ou menos 96,65. E por fim, eu gosto de usar uma outra ferramenta que eu vou pegar ali para mostrar para vocês, para a gente tirar este raio aqui, tá bom? Essa ferramenta aqui, ela se chama calibre de raio. Com ela você tem vários raios aqui que você pode testar. Tanto o raio externo, né, vamos dizer assim, para você medir, quanto o raio interno aqui do outro lado dessa ferramenta. Eu gosto dessa de metal aqui, mas você encontra para imprimir essa ferramenta. Então você pode imprimir também, se for o caso. E aí aqui a gente pega o raio que a gente acha que vai bater e vai testando, ó. Então esse aqui não bateu, tem que ser maior. Vamos pegar aqui um raio de 5, por exemplo. Ainda não bateu. Vamos pegar 5,5. Ainda não bateu, acredito que vai bater aqui no 6. Então eu pego o raio de 6 e a gente mede aqui, ó, 6 milímetros certinho. Então agora a gente tem todas as medidas, agora fica muito fácil. A gente precisa finalmente tirar as medidas externas dessa chapa aqui, e aí com elas a gente vai poder colocar lá no nosso Onshape. A gente vai usar aqui, ó, a ferramenta de retângulo com ponto central. Então a gente clica aqui, vamos clicar no nosso ponto da origem como nosso ponto central e vamos colocar as medidas então da peça. Como eu já tinha medido aqui, esta parte está com 70 milímetros, então a gente coloca aqui 70, dá Enter, e essa parte maior aqui vai estar com, vamos medir certinho aqui, 127 milímetros, tá? Então já dá um Enter. E o que é interessante aqui do Onshape, quando o esboço fica completamente preto, significa que ele está completamente definido. A gente não precisa colocar mais medida nenhuma aqui nesse design, tá? Mas eu quero continuar complementando aqui para a gente colocar os furos da peça. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de círculo e vamos fazer alguns círculos aqui, por enquanto, sem nenhuma ordem. E aí vocês podem ver que os círculos ficam azuis. Por quê? Porque eles não estão definidos ainda. Outra coisa que é muito importante de aprender em qualquer software de modelagem 3D paramétrico, né, é que você tem que restringir as suas entidades ali, né, as suas formas geométricas dentro do esboço para que ele fique 100% definido. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Esses círculos aqui,
eles são alinhados entre si, tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então, a gente vai aqui, ó, clicar em horizontal. Esse ponto tem que ser horizontal a esse ponto, eles têm que estar na mesma linha. E a mesmo vale aqui para baixo, esse ponto tem que estar horizontal a esse outro ponto, então eles ficam na mesma linha. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a vertical, então esse ponto tem que estar alinhado com essa vertical e esse ponto alinhado com essa vertical. Além disso, todos esses círculos eles são iguais, têm a mesma dimensão. Então a gente vai clicar aqui em igual e vamos clicar nos círculos todos, um atrás do outro, para todos ficarem com o mesmo tamanho. Dessa forma a gente precisa modificar a dimensão de um círculo somente para a gente poder definir o diâmetro desses círculos. Então, primeira coisa, nós vamos pegar aqui, ó, o diâmetro interno desse círculo, para a gente poder colocar lá. Aqui nós temos 4,9, então vamos aqui, ó, com o D, né, a ferramenta de dimensão, e vamos colocar 4,9, e na hora que eu definir aqui, vocês vão ver que todos os círculos aqui ficaram do mesmo tamanho, menos esse que provavelmente eu não cliquei corretamente. Então a gente clica nesse aqui, tem que ser igual a esse, vão ficar todos do mesmo tamanho. Perceba que se eu movimentar o círculo aqui dentro, né, eles vão movimentar na mesma linha, tanto na vertical quanto na horizontal. E para a gente conseguir definir 100% esse esboço aqui, a gente precisa então definir as distâncias laterais aqui desse círculo para ele ficar posicionado no lugar correto. Então a gente pega aqui o nosso paquímetro de novo, vamos medir aqui internamente. A gente tem a distância de uma lateral a outra aqui de 10,3. Então a gente vai colocar aqui, né, da parte interna do círculo até a lateral 10,3, e a parte superior a gente vai fazer a mesma coisa aqui, a gente tem 7 milímetros. Então vamos clicar aqui e colocar 7 milímetros. A gente tem que fazer o mesmo com os outros, né? Eles precisam ter pelo menos essa referência lateral aqui para esse de cima, e esse de baixo a referência lateral aqui também, que é de 7 milímetros. E esse aqui eu errei, né? Esse aqui é 10,3. A gente sempre pode arrastar aqui, ó, o escrito das dimensões para ficar mais claro o que a gente está fazendo, né? É sempre bom deixar o esboço bem organizado para a gente ver todas as dimensões. E novamente, veja que ficou tudo pretinho aqui, significa que o esboço está 100% definido. Então agora basta a gente aceitar esse esboço e fazer a extrusão. Então a gente vai clicar aqui nesse perfil. Se eu clicar com o botão direito e segurar e arrastar a tela, eu consigo girar aqui meu plano de visão. A gente vai então agora selecionar aqui onde está depth, que é profundidade, qual que é a espessura desse material. A gente já tinha medido antes, mas eu já esqueci. 1,6 milímetros, então a gente põe aqui 1,6, dá Enter, confirma, e a gente já tem a nossa primeira base da chapa. Já vamos arredondar o canto aqui, a gente já sabe que esse canto tem 6 milímetros, então a gente vai clicar, né, na ferramenta de fillet aqui, né, que é fazer justamente esse arredondamento de borda. Vamos clicar em todas essas bordinhas aqui, a gente tem que clicar quina por quina, botão direito para a gente girar o plano de visualização e poder, né, girar aqui novamente. Vamos colocar aqui no raio 6 milímetros, por enquanto não precisa se preocupar com esse tanto de informação aqui não. Só colocar, aceitar, e já temos esse perfil aqui, ó, prontinho, né? Então agora a gente vai só falta fazer esse círculo interno aqui, que a gente já sabe que ele tem 6,6 milímetros. A gente vai criar um novo esboço nessa face superior aqui do nosso desenho, N, para a gente ficar normal ao plano, tá? É sempre legal esboçar assim, fica mais fácil de enxergar. Mesmo esquema, agora vocês estão vendo, ó, que eu posiciono o meu círculo próximo ao centro do outro círculo, e ele já me aparece esse símbolo de concêntrico, tá? E ele já deixa o círculo novo que a gente está fazendo concêntrico ao círculo que já estava ali antes, ou seja, eles ficam na mesma, o ponto central fica alinhado, tá? Agora, mesmo esquema, a gente coloca todos os círculos são iguais, né? A gente tem as mesmas dimensões, a gente vai clicar igual, e agora nós vamos criar a dimensão aqui de 6,6 milímetros, e todos já vão se ajustar. Se a gente já clicar aqui para extrusar direto, sem
aceitar o nosso esboço, ele já vai também puxar o plano automático aqui para a gente e fazer essa extrusão. Porém, selecionando assim, ele selecionou o círculo inteiro, ele não fez o vazado ali. Se a gente aceitar isso aqui, ó, só para vocês verem, a gente vai ficar com furo lá embaixo e a parte aqui de cima não vai estar vazada. Então, o que a gente precisa fazer aqui, né, a gente dá 2 cliques aqui na extrusão para poder editar, em vez de selecionar todas as faces do esboço 2, nós vamos desselecionar isso aqui e vamos clicar um por um na parte interna só do círculo, desse anel aqui, né, para a gente poder fazer a extrusão para cima. E agora eu vou ensinar um macetinho para vocês. A gente pode usar essa parte de trás do paquímetro aqui, ela é usinada com precisão também. Então a gente consegue nessa parte aqui fazer medição de profundidade, não só com essa parte de baixo aqui, a gente pode usar essa parte de trás do paquímetro aqui também, que ela em alguns casos é mais fácil e dá mais precisão na medida. Então a gente vai pegar aqui, ó, o paquímetro, pegar a nossa peça, a minha câmera não está ajudando muito no foco, mas enfim, a gente vai apoiar ela aqui e vai empurrar para baixo até encostar. A gente vai ter a medida precisa, né, de 2,9 milímetros aqui, tá? 2,91, mas a gente sempre arredonda para um número redondo mais próximo. É muito difícil a gente encontrar num design industrial medidas picadas, tá? Medidas sem muita lógica, por exemplo, um 2,91. A chance é que a gente está no algarismo significativo do paquímetro, né, onde ele perde precisão, e aí a gente pode arredondar aí para 2,9, tá? Então a gente volta aqui para um shape, vamos colocar lá 2,9, Enter, e aí temos aqui, aceitando, né, a nossa peça completamente pronta, sem mistério, muito fácil. Isso aqui é uma peça que a gente inclui junto com outro produto que a gente já modelou para esse cliente, só que eu não posso mostrar para vocês, e a gente acaba conseguindo vender essa peça aqui por um valor muito alto, mesmo sendo uma peça muito simples, tá bom? Então agora mesmo esquema aqui no shape, botão direito na peça, clica para exportar, vamos aqui, né, dar um nome, vou chamar de chapa STL, resolução fina, opção sempre download, clica para exportar. Agora a gente vai lá para o fatiador, mandar imprimir, daqui a pouco eu mostro a peça para vocês. Impressão finalizada, e aqui ó, põe uma peça junto à outra, a gente não vê diferença alguma, os furos se alinharam e tá aí ó, 100% o design feito. E enfim, conseguimos reproduzir a peça perfeitamente. E se você quer aprender mais sobre modelagem 3D, impressão 3D, já se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários se você quer um curso básico de Onshape para você aprender do zero a modelar com esse software que para mim é um dos melhores da atualidade. Eu sou o Ricardo, até mais, valeu!